A paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao nosso Pod Life School. E eu tô aqui com meu gato ungido, Minha Nick. gata. Que honra, gente. Oh, Que yeah. honra. Chega da tremedeira. Meu amor, muito obrigado por estar me ajudando aqui. Of course. E você é gata, maravilhosa. Thank Como you. eu te amo. Yes. Pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Life School, que é assim, um episódio maravilhoso, de Yeah. muito ensinamento, sabe? Uma lição assim. E que pra você que acabou de chegar, já deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal, ative o sininho pra quando a gente lançar um episódio novo, seu telefone automaticamente manda notificação pra você que a gente lançou um episódio novo. Yes. E também segue o nosso Instagram que tá aparecendo aí embaixo, porque nosso Instagram é uma bênção, gente. Nosso Amém. conteúdo é uma bênção, nossos Reels. Vai lá, acompanha, deixa o seu like, compartilha. Yes. E não Compartilha esse percam. episódio, porque vai edificar sua vida em nome de Jesus. Sim, e hoje temos a honra de estar aqui com o nosso Yes, querido nosso pastor Anderson Guzanski. Paz do Senhor, meus amores. Amém. Paz do Senhor, pastor, paz do pastor. Senhor. Tudo bem com vocês? Oh, yes. Glórias a Deus. Você tá com essa carinha de apaixonado, né, Ó, gato? pastor, Sempre, né? sempre. Ah, fica todo empolgado quando a loira tá aqui pertinho. Ela sempre tá aqui, né? Nos Aham, bastidores, nos tal. bastidores. Comandando aqui o negócio. Mas aí Yeah. quando ela senta aqui, você fica todo, Ó, todo, né? todo. Sinto confortável, mais seguro também. Glórias a Deus, glória a Deus. Deus abençoe, bom demais. Amém. Pastor, obrigado novamente por Yes, estar I'm aqui excited. com a gente. Vai ser seu primeiro Pod Live School? Não. O segundo, já, né? yeah. É. O ensinamento do pastor, gente, é pancada. É, hoje é tem pancada. hoje o episódio vai ser muito especial. Nós temos um assunto bem polêmico, talvez. Será que, gente, até nisso? Será? Que é Será? Já Vamos começa aí, ver. já começa. Ok, hoje vamos abordar o assunto sobre Natal. Pastor, fala pra gente. Crente pode celebrar Natal? Crente pode celebrar Natal? E aí? Não, Será? minha opinião, pastor, Ah. minha opinião. Sua opinião. do- Ah, hoje do eu Nicolas. vou entrevistar você? Minha Fala. opinião aqui. Fala. Ah, gente, calma. Eu acho que a gente pode. Será? Eu acho que a gente pode. Mas vamos sei ver, não. vamos ver. Vamos ver. Pastor, e Vamos aí? O que, descobrir. que a Bíblia Podemos- tem pra dizer sobre isso? Aproveitar que a gente tá chegando nessa época do Natal agora, em dezembro. Tem que mandar real já, Manda né? real, papo reto. Pra mandar real. Pois é, é aquilo que a gente sempre fala aqui, né? O Pod Life School não tem por objetivo, obviamente, encerrar, né? Abordar todas as discussões. Até porque quando se diz respeito à palavra do Senhor, a Bíblia é muito profunda. Então não adianta a gente pensar que aqui em poucas horas a gente vai sanar todas as dúvidas, a gente vai ensinar as pessoas tudo que elas gostariam talvez de aprender. O nosso objetivo aqui é muito mais de acender uma luz, de aguçar a curiosidade das pessoas, para que aí então elas possam, né, aprofundar e então chegar a um lugar de compreensão, de clareza. Porque, inclusive, eu acho que isso é uma das coisas que falta muito à nossa geração. Clareza. Eu vejo que as pessoas elas estão muito confusas, porque há muita informação, ela tem os seus benefícios. Porém, ela também traz um pouco de confusão e com o advento da internet isso aumentou muito, porque a internet ela dá voz. Ela dá voz aos sábios, ela dá voz aos tolos, ela dá voz aos certos, ela dá voz aos errados. E aí você imagina que tem, né, toda uma audiência que fica assim, ouve daqui, ouve dali, e as pessoas acabam ficando um pouco confusas mediante a tanta informação. Né, o Dr. Augusto Cury, que é talvez a maior autoridade brasileira em psicologia, psicanálise, psiquiatria, Dr. Cury diz que uma criança de 7 anos de idade, nos nossos dias, ela tem mais informação do que o imperador de Roma tinha quando Roma era o império Uau, que dominava e governava o mundo. uau. Então é muita informação. Sim. E é muita informação quebrada. E como eu até disse hoje, né? Nós estamos gravando aqui, hoje depois do culto, meias verdades não passam de mentiras completas. Metade de uma nota de 100 não vale 50. Metade de uma nota de 100 não vale nada.
Então tem muita gente que se alimenta de meias verdades e isso acaba trazendo Sim. bastante confusão. E principalmente no nosso meio, infelizmente, as pessoas elas preferem, às vezes, dar muito mais ênfase Uhum. a essas questões. Aquilo que a Bíblia, inclusive, chama até de vãs discussões, coisa que não vai chegar a lugar nenhum. Verdade. Porque a obra de Deus e o propósito de Deus para a nossa vida está muito acima de questões pequenas, Uhum. né? A gente vê, por exemplo, não é o nosso tema aqui, a gente não quer desviar do tema, mas só para as pessoas entenderem um pouco. Por exemplo, existe a questão dos usos e costumes, Uhum. que ainda hoje isso é um tema muito polêmico. Se mulher pode usar calça ou não pode, se homem deve ter barba ou não tem que ter É barba. verdade. Uhum. Né? Então, quanto a igreja do Senhor passa discutindo coisas rasas, Sim. as coisas realmente interessantes, as coisas realmente profundas, elas vão deixando de lado. Eu disse isso alguns dias atrás. O problema da igreja é que os crentes, muitas das vezes, eles têm a extensão de um oceano na profundidade de um pires. Uhum. A extensão, há muitos anos de crente, é muito tempo, Sim. mas permanecem rasos por causa de discussões que não vão chegar a lugar nenhum, trazem mais divisão do que edificação e etc. É por isso que aqui a gente não tem a intenção, de maneira alguma, de criar uma polêmica, né? Uhum. De trazer mais discussão. É apenas um ponto de vista Uhum. para que as pessoas possam fazer uma reflexão e chegar nesse lugar de clareza e de entendimento Amém. mediante a palavra do Senhor. Amém. Já tem a bendita da discussão, agora na época do Natal, se Sim. pode usar uva passas, não é, É essa? Se verdade. vai usar uva passas. Vai não. Você coloca uva passas na maionese, na farofa? Absolutamente não. 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 É gostoso, mas sou mais. Não, Não, prefiro pastor, não uva passas. Uhum. Don't drag it. Prefiro Don't Não. drag it. prefiro Não, sem. não Não. precisa de inventar Exagerando. Você moda. Inventa coloca moda, maçã não. na maionese? Absolutamente não. Não. Uh-uh. E você, Mas Gato? muita Eu gente gosto gosta, também, né? mas melhor não também, pastor. Pois é, eu já gosto da maçã na maionese. Eu gosto daquela diferenciada assim, Dá mas melhor não. pastor. aquele gostinho agridoce, né? Uhum. Assim, aquela mistura é gostoso. A uva passa, pra mim, não faz muita diferença. Se tiver, tá ok. Se não É. tiver, Se tiver, eu como, né? Mas prefiro que não. E Mas eu todo como ano, de tudo, e então. todo ano tem essa discussão. todo ano todo tem essa ano. discussão. É. Verdade. Faz parte da tradição Uhum. natalina, Sim. né? E aí, pra você ver que é muita discussão pra pouca coisa. No final das contas, Uhum. o mais importante, o que as pessoas precisam e devem valorizar é a companhia uma das outras. Uau. Uhum. Poxa. Yes, verdade. É a possibilidade de celebrar, de estar junto, é o dom precioso da vida, Uhum. é a mesa farta. Se é com uva passas, cara, ou se não é com Uhum, uva passas, isso é o de menos, né? E a mesma coisa com Natal. Comemora Natal, não comemora Natal. Jesus nasceu dia 25 de dezembro, Jesus não nasceu dia 25 de Tem dezembro. isso. Jesus nasceu, porque tem gente que não acredita nem que Jesus nasceu e está na discussão acerca de Natal. Sabe aquela coisa? Não entende nada de política, mas discute política. Discute política. desse Ih, jeito. normal isso aí, pastor. Não entende, não é a Nada. NASA e quer discutir Vê galáxia, uma notícia já espaço, tá. e É por aí sábio vai. já. Então a realidade é essa. A discussão vai sempre acontecer. E o que nós precisamos entender é que a gente precisa olhar para a Escritura, Sim, claro. olhar para aquilo que está escrito, olhar para aquilo que a palavra do Senhor diz Uhum. e deixar o mínimo possível as opiniões, as questões pessoais, porque esse também é um outro problema. Existem denominações, existem igrejas que elas colocaram e elas chamam, inclusive, de sã doutrina Uhum. aquilo que não é doutrina. Porque doutrina é aquilo que é extraído da Bíblia. Se não for extraído da Bíblia, ele não pode ser chamado de doutrina. Agora, existe aquilo que a gente chama de usos e costumes, existe a direção da igreja e que as pessoas que congregarem nessa determinada igreja, elas têm que se submeter
àquela visão, àquela direção. Mas nem toda regra da igreja é necessariamente uma doutrina, porque a doutrina é aquilo que é extraído da Bíblia. E dentro dessas questões de regras, tem muita gente que faz do seu gosto pessoal uma regra. E aí é um problema também de cada um. É de quem está fazendo, é de quem vai obedecer. O problema é chamar essas regras de doutrina. Verdade. Sim. Aí é que não pode. É isso é que é o problema. Então, o Natal tem muito disso. Existem igrejas que não celebram o Natal. E se a pessoa, o pastor da igreja, o líder da igreja, decidiu colocar isso como uma regra de que ele não vai celebrar Natal, os membros dessa igreja, dessa denominação, devem seguir, então, a orientação. Sim. Porque senão é rebeldia. Sim, Sim. É verdade. pecado de feitiçaria. Uhum. Ou eu procurar uma outra igreja. Só que a gente não pode chamar um negócio desse de doutrina bíblica, porque isso não é bíblico. Sim. Assim também como celebrar o Natal, eu não posso dizer e chamar a celebração do Natal de uma doutrina bíblica. Porque, na verdade, a Bíblia não fala acerca do nascimento de Jesus no que se diz respeito à data, de maneira clara. Não existe um mandamento, não existe um comando da parte de Deus. Celebrem tal dia como o nascimento do meu filho. Não tem essa Não, não informação. Então a gente não pode chamar de doutrina bíblica nem o celebrar e nem o não celebrar. Então o que a gente faz? A gente usa o bom senso. A gente olha então para a Bíblia e vê se existe a possibilidade de no nosso celebrar ou no não celebrar, a gente está ferindo a veracidade das Escrituras. Porque existem coisas que não estão necessariamente explícitas na palavra do Senhor, mas se a gente fizer, a gente vai esbarrar e vai ferir outras doutrinas, outros princípios, outros fundamentos. E então a gente não faz. Mas falando assim, de maneira bem objetiva acerca do Natal, primeira coisa, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Uau. Conte Conte mais, conte mais. Pois é, isso é uma realidade. Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Que dia que Jesus nasceu? Eu não sei te falar esse dia. Eu tenho suposições pela própria palavra. Mas afirmar qual foi o dia, eu não posso. Mas eu posso te afirmar que ele não nasceu dia 25 de dezembro. Por que será que colocaram dia 25, então? O que acontece com o dia 25 de dezembro é que a igreja primitiva, a igreja apostólica, a igreja que foi fundada por Jesus, né, e que foi expandida pelos seus apóstolos, essa igreja ela sofreu uma influência de Roma como Estado, como império. Roma entrou na igreja primitiva, na pessoa do imperador Constantino. Então, o que Constantino fez? Constantino ele foi organizar o calendário, e na hora de organizar o calendário, político, né? Político, o que político faz? Político, quem é político? Político é aquele cara que ele tá chorando num velório, 10 minutos depois você encontra ele celebrando um aniversário. O político é aquele cara que ele quer fazer política, ele quer estar bem com todo mundo. Porque é interessante para o político estar bem com todos para que ele permaneça no poder. Sim, ganhe seu voto. Então, apesar de Roma não ser uma democracia, era um império, óbvio que não havia eleições. Mas não é interessante para nenhum governante tensões no império, tensões na sua jurisdição. Não é interessante ter conflitos, porque há todo um desgaste para controlar isso, para organizar essas coisas. Então, Constantino foi fazer um calendário e ele quis ficar bem com todo mundo.
ele quis ficar bem com os judeus, ele quis ficar bem com os cristãos, ele quis ficar bem com os pagãos. Então, ele quis ficar bem com os ateus, ele quis ficar bem com todo mundo. Então, ele trouxe um calendário e estabeleceu festas e celebrações que abrangessem, então, a crença de todo mundo para que todo mundo ficasse satisfeito. Então, como havia uma festa que ela era realizada a partir do dia 14 de dezembro até o dia 25, que era uma festa pagã, que era uma festa voltada para uma divindade, o que Constantino fez? Vão mudar isso, vão colocar uma festa aqui fixa, que atende todo mundo. E colocou e chamou essa festa de Natal, que significa nascimento, e para os cristãos isso aqui é o nascimento de Cristo, para os pagãos isso aqui é a festa das luzes, e aí a gente pega e fica bem com todo mundo. E trouxe os elementos tanto do cristianismo quanto das questões pagãs e estabeleceu como uma data fixa. Mas, biblicamente falando, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Por quê? Até porque a narrativa bíblica conta que Herodes havia chamado o povo para o censo. Então, todas as famílias deveriam voltar à sua cidade de origem, para que eles passassem pelo recenseamento. E dezembro, lá em Israel, dezembro é como aqui na América, dezembro faz frio, neva. Então, ninguém vai fazer um censo onde as pessoas tinham que fazer longas viagens a pé, ou de cavalo, ou de camelo, do que quer que seja. Ninguém ia convocar um censo para o mês de neve, para o mês de frio. Então, não faz sentido dizer que Jesus nasceu no mês de dezembro, porque você se lembra da história que diz a palavra do Senhor, que José e Maria têm que voltar para a sua cidade de origem, e Maria está grávida, e Jesus nasce lá em Belém por causa disso, porque eles voltaram para o recenseamento. Então é óbvio que isso não aconteceu em dezembro. Essa data foi ajustada, foi um movimento que Constantino fez, talvez no ano 330, alguma coisa assim, para querer ajustar as coisas para ficar bem com todo mundo. Interessante. Então, a primeira coisa é Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Quando é que Jesus nasceu? Bem, quando é que Jesus nasceu? Existe um texto da palavra do Senhor que é uma profecia. O profeta Zacarias, ele profetizou no capítulo 14, no verso 16, dizendo assim, ó: todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar ao Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Isso aqui está nos dizendo alguma coisa. Porque todas as festas bíblicas, como todo o Antigo Testamento, como todas as profecias, tudo isso aponta para Cristo. Então o profeta Zacarias ele está dizendo que as nações deveriam vir a Jerusalém para celebrar, para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Então tudo indica que Jesus nasceu nessa festa, a festa dos tabernáculos, que é uma festa que acontece no mês de abril. Abril? Uau. Uau. Então, Eu já ouvi outubro, mas nunca abril. pois é, Uau. é porque existe uma outra possibilidade dele também ter nascido em uma outra festa que acontece no mês de outubro. Porque como as festas apontam para Cristo, então algumas pessoas fazem essa ligação, mas de uma maneira mais clara por causa disso aqui, ó.
eles teriam que vir a Jerusalém de ano em ano para adorar ao rei, o Senhor dos Exércitos. Isso aqui está falando claramente de Jesus, Uhum. na festa dos tabernáculos. Então, assim, entende-se por esta profecia que é na festa do tabernáculo, na verdade, que deveria ser nessa época que ele nasceu. Uau. Porque as festas têm essa função. A Páscoa, nós já falamos da Páscoa aqui, Sim, lembra? sim. Você pergunta para muitos crentes o que é a Páscoa? A ressurreição de Cristo. Não. Cristo não ressuscitou na Páscoa, ele morreu na Páscoa. A morte do Cordeiro, o Cordeiro morre na Páscoa. Jesus ressuscitou 3 dias depois, na festa dos pães asmos, porque ele é o asmo de Deus, sem pecado, sem fermento. É outra festa que acontecia pertinho, paralelo. E como o calendário é lunar, não é o calendário fixo, solar, como que a gente usa, existem meses que às vezes eles são um pouco mais longos ou mais curtos uns dos outros. Depende do movimento da Lua. Então, às vezes um determinado mês, ele vai terminar um pouco antes. Já no ano seguinte, ele termina um pouco depois. Então, tem uma diferença na data, porque as festas não são datas fixas. Tem que entender o movimento da Lua. O calendário hebraico, o calendário bíblico, ele é lunar e não solar, que é o calendário grego, que é o calendário que nós usamos, greco-romano. Então, por causa disso, fica mais claro que a probabilidade é de que ele tenha nascido nessa festa. Uau, que interessante. Ô, pastor, mas essas igrejas, assim, que não apoiam celebrar o Natal, por que será que eles têm esse pensamento? Não, a gente não pode celebrar o Natal. Por quê? O que acontece existe implícito no ser humano uma necessidade de disputa. É por isso que existe partido político, é por isso que existe time de futebol, porque o ser humano tem essa necessidade, ele está disputando com o outro. É uma realidade. Né? É a bendita da alma, né? A alminha, ela é terrível. Então, existem pessoas que elas vão decidir fazer algo diferente do que os outros estão fazendo só para ser oposição. Uau. Só para ser diferente. Isso é um motivo. Outros motivos é compreensão compreensão errada das escrituras. Porque tem igrejas que têm até seminários sobre que não pode celebrar Natal e blá blá blá. Sim. Então, uma coisa que as pessoas deveriam observar é que, na verdade, a vontade de Deus é que nós venhamos a celebrar o nascimento de Jesus todo dia. Meu Deus. É por isso que não tem uma data fixa. Por que Deus não falou, não deixou registrado claramente que dia nós devemos celebrar o nascimento de Jesus? É simples. Porque Jesus nasceu para que nós o celebremos todos os dias. amém. Uau, que Verdade. forte. Pastor, e outra dúvida que eu tenho também, os crentes que celebram o Natal, tem a questão da árvore de Natal, que é bem comum, sabe? A família montar a árvore de Natal ali. A gente pode montar uma árvore de Natal? Por que existem algumas pessoas que dizem que não pode? Por causa desse texto aqui, ó, que está lá no livro do profeta Jeremias. Profeta Jeremias, capítulo de número 10, a partir do verso 1, Deus falou assim com o profeta Jeremias, para que ele profetizasse a nação de Israel ao povo de Deus. Ouve a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Jeremias, capítulo de número 10, verso 1. Anota aí, Jeremias, capítulo 10, verso 1. Ouve a palavra que o Senhor vosso Deus fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios,
nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam, porque os costumes dos povos são vaidades, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam para que não oscile. Os ídolos são como um espanto em pipinal e não podem falar, não podem se mover, necessitam de quem o leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal e não está neles o poder de fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do seu nome. Amém. Por que as pessoas algumas pessoas não gostam da árvore de Natal? Porque o que a árvore de Natal é? A árvore de Natal é um pinheiro enfeitado. É um pinheiro enfeitado. Só que, se você prestou atenção no texto que nós lemos, qual que é a orientação que Deus está dizendo para o seu povo aqui? Ó? Não aprendam o caminho dos gentios, dos povos pagãos. O povo pagão, nesses dias aqui, eles iam na floresta, cortavam a árvore, traziam essa árvore para dentro de casa, exatamente como aqui nos Estados Unidos, principalmente, que tem pinheiro, porque lá no Brasil não tem pinheiro, né? Assim, é mais difícil. Aqui é comum, aqui todo lado tem pinheiro. Então agora, nessa época do ano, é muito comum a gente ver na estrada o cara com o carro com um pinheiro em cima, não é? Aquele pinheiro natural. Aqui tem muitas casas que a árvore de Natal é um pinheiro mesmo natural. Fica aquele cheiro gostoso dentro de casa, inclusive, que ele tem um aroma agradável. Então, o que as pessoas faziam? Elas iam até um bosque, pegavam um machado, cortava um pinheiro, cortava uma árvore, carregava, trazia essa árvore para dentro de casa, exatamente como faz aqui. Só que quando esse pessoal chegava em casa, o que eles faziam? Pregavam essa árvore no chão, na parede, para ela não se mover. Pregavam ela. E aí pegavam enfeites, exatamente como acontece com a árvore de Natal. Enfeitavam ela com ouro e com prata. Deixava essa árvore bonita. A árvore de Natal não é muito enfeitada? Não é que não fica assim aquela coisa linda? Só que com uma diferença. Eles se prostravam diante dela e adoravam essa árvore como um deus. Essa árvore era a imagem da deusa Azera. Então eles prestavam culto a essa árvore. Então o que Deus está falando aqui? Deus está falando contra a árvore é criação de Deus. Ele não está falando contra o fato, a questão do cara ir lá cortar uma árvore e enfeitar ela dentro de casa. O problema é a idolatria. Meu Deus. O problema é a pessoa se prostrar diante daquela árvore e chamar aquela árvore de Deus. Então, o que os crentes não podem fazer, seja com a árvore natural, com o pinheiro natural. Você vai cortar o pinheiro esse ano, meu filho? Ou você já A gente já montou a você já montou? A sua é natural ou você comprou? A nossa não é natural, não. Comprou na Amazônia. Comprar que você vai né, montando você aos tem poucos, cara que pedaço. você não tem coragem de cortar pinheiro nunca, botar Não, um machado dentro do carro e lá cortar um Precisa, a gente pede lá pinheiro. no Amazon e Coisa pronto. chega em casa. mais fácil, Pois é, mas o que você não pode fazer, nem com o pinheiro fresco lá, natural, e nem com esse que chegou na sua porta pelo Amazon, é você se prostrar diante dele e tributar a ele louvor e adoração e chamar ele de Deus. É isso que nós não podemos fazer. O que o crente não pode fazer é idolatrar. Sim. E idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. E tem muita gente que prega contra a árvore de Natal, mas eles são idólatras. Porque tem crente aí que ele não perde um jogo de futebol. Ele perde culto, mas ele não perde o jogo de futebol. Meu Deus. E aí quando chega no Natal, eu não monto árvore de Natal. Pastores, inclusive, né, que brigam, que discutem por causa de política, por causa do time de futebol, mas o problema é a árvore de Natal. É forte.
Vocês entendem qual que é o forte. problema? Uhum. E Então- pode virar pro outro lado também, né? Que tem gente que idolatria Natal. Que vai comprar presente, fica todo estressado e esquece o sentido, o real Exatamente. sentido. É isso aí que é o É. problema. Então pode ir nos dois lados. Sim. Aí, por outro lado, tem as pessoas, né, que Uhum. vão cultuar o Sim, Natal, exatamente. mas Uhum. nunca cultuaram o aniversariante. Uau. Uhum. Verdade. Celebram a cerimônia, Uhum. mas nunca celebraram o aniversariante. Yep. É a mesma coisa de alguém fazer. Você já pensou? A gente fazer uma festa de aniversário para você e não te convidar? Uhum. Eu preciso Meu dizer, Deus. tem muita gente celebrando o aniversário de Jesus sem o aniversariante. Forte, É. pastor. E é esse o problema. Forte. E é aqui que está o pecado. Verdade. O pecado não está na árvore pela árvore. O pecado não está pelo presente que às vezes a família vai comprar lá. O que, pelo amor de Deus, pais que me ouvem, não eduquem os seus filhos em um ambiente de mentira. Porque se você ensinar o seu filho que Papai Noel é que dá presente para ele, você está ensinando o seu filho a mentir. Uau. Yes. Então depois, quando ele chegar, que ele estiver aprontando na escola e mentir para você, não reclame. Porque você ensinou ele a mentir. Com fábulas, com lendas. E outra coisa, não ensine os seus filhos a dar a honra que é de Deus para outra pessoa. Não ensine os seus filhos a dar a honra que é sua, pai e mãe, para Papai Noel. Uhum. Não ensine os seus Meu filhos Deus. a honrar a Deus e honrar pai e mãe, porque isso é mandamento com promessa. Então compre, eu profetizo que você vai comprar os melhores presentes para sua Amém. família. Em nome de Mas você Jesus. vai chegar para o seu filho e vai falar assim, isso aqui, ó, foi o papai que deu. Yeah. Uhum. Isso aqui, ó, foi mamãe que comprou com trabalho, com suor, com esforço, porque Deus, o Deus dos céus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós celebramos aqui no Natal, nos deu saúde, nos Amém. deu fôlego de vida, Aleluia. nos guardou, nos prosperou, Amém. nos deu condições. E se hoje, meu filho, se hoje, minha filha, você tem aqui, ó, essa casa é bonita, se tem aqui essas decorações de Natal, se tem aqui esses presentes, é por causa da bondade e da fidelidade de Deus. Amém. Amém. Ah, mas e o Papai Noel? O Papai Noel é uma figura folclórica e comercial. Uhum. É uma forma, é uma maneira, é um mecanismo que o mercado usa Sim. para atrair a atenção das pessoas e para vender. Uhum. Então, que os pais ensinem os seus filhos o real sentido, significado do Natal. Ensine os seus filhos a honrar a Deus e ensine os seus filhos a honrar você. Porque Amém. filho que não honra pai e mãe morre cedo. Honra o teu pai e a tua mãe, para que os seus dias se prolonguem sobre a face da terra. Amém. Uau. Então, o problema da árvore é esse. Não é a árvore, não tem nada de errado na árvore. De ter uma árvore decorada dentro de casa. Uhum. Seja ela natural ou seja ela artificial. O que você não pode, o que nós não podemos é nos prostrar diante dela e chamar ela de Deus e tributar a ela o nosso louvor e tributar a ela a nossa adoração, como se essa árvore tivesse feito alguma coisa por nós. Por isso que o texto diz de maneira muito clara, ela não tem, ela não fala, ela não tem nem pés para caminhar até a sua casa, vocês tiveram que ir lá e cortar ela e trazer. E aí o Senhor diz, nela não há o poder nem de fazer o bem e nem de fazer o mal. Porque todo o poder está no nome do Senhor. Amém. Nesse nome tem poder. Aleluia. Como o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2. E ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Uhum. Então, existe um nome que se nomeia
acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. O nome que os anjos respeitam, o nome que os seres celestiais se prostram, o nome que todos os seres humanos devem se prostrar, o único nome que os demônios respeitam, o nome de Jesus. Nesse nome há poder. Em árvore de Natal não tem poder, em sinais no céu, sabe, signos, horóscopos, alinhamento de astros e a quantidade de crente, ou que se diz crente, que lê, que consulta horóscopo, que vê o alinhamento dos astros. E o Senhor está falando, não aprenda o caminho dos gentios. Que caminho Deus está falando? O caminho da idolatria. Este é o caminho que não se deve aprender. O caminho da idolatria. Sim. Porque só existe um único Senhor e Deus. Jesus Cristo. Aquele que nasceu menino, morreu cordeiro, ressuscitou leão e brevemente voltará para nos buscar. Amém. Meu Glória a Deus. Então, isso serve também para Papai Noel, né? Que a gente enfeita as casas com Papai Noel, esse negócio assim. Porque eu já ouvi que as pessoas... mas você tá colocando Papai Noel na sua casa e tal. Isso é pecado, não pode fazer isso. Pode colocar árvore, mas não pode colocar Papai Noel. Pois é tudo isso, minha filha. A gente tem que entender, como eu disse, é a motivação do coração. O Papai Noel, para mim, o problema todo do Papai Noel não é a figura do Papai Noel dentro de casa. É você criar seus filhos num ambiente de mentira. De que existe um cara que tem um trenó puxado por renas, que usa uma roupa vermelha, da cor daquela fabricante de refrigerantes mais famoso do mundo. Não vamos fazer Que propaganda. não vou fazer o propaganda porque ela não patrocina, né? Não vão dar essa moral. Aí você entende por que a roupa do Papai Noel é vermelha? Você entende por que agora no final é uma das únicas épocas do ano em que ela faz uma campanha de publicidade a nível mundial. É verdade. Pastor, e esse negócio é muito interessante, que cria os filhos nessa mentira, não só pro Natal, mas pra Páscoa, pro aquele fara do dente, que coloca o dente embaixo do travesseiro, tem dinheiro. Exatamente. Entendeu? E a gente vê muito crente aí ensinando os filhos nesse caminho, completamente errado. E o que os pais precisam entender é que os nossos filhos, as crianças de 0 a 12 anos, de 0 a 6 anos, é chamado pela ciência, pela psicologia de primeira infância. Dos 6 aos 12 anos, é chamado de segunda infância. Nessa fase da vida, as crianças não têm filtro. Ou seja, tudo aquilo que você jogar nelas vai ficar registrado no subconsciente para sempre. Uau. É por isso que abusos que acontecem nessa fase da vida, eles vão refletir a vida inteira das pessoas. É por isso que dores, traumas, questões, fraturas emocionais que acontecem nessa fase da vida vão acompanhar essa criança para sempre. E precisa ser cuidado. Então a gente tem que entender que dos 0 aos 12 anos, a criança ela não tem entendimento muito claro e muito amplo das coisas. É por isso que a criança, né, a gente tem que estar o tempo todo vigiando, cuidando, atravessa a rua. E aquele todo cuidado, por quê? Porque o discernimento dela, aquilo que a gente chama de filtro, é muito pouco. Mas ela é emocional. Então, tudo aquilo que você jogar, tudo aquilo que essa criança foi exposto, vai ficar registrado no subconsciente delas para sempre. Ela é tipo inocente, né, pastor? Sim, ela tá numa questão de inocência no que se diz respeito a intelecto. Sim. Eu já ouvi muito... A razão. Eu já ouvi muito, não sei se é verdade, que de 0 a 12, se morrer vai direto pro céu. É verdade isso?
Uau, aí Então, já... aí, Mudando um pouco de assunto, pois é, entendeu? aí você já mudou, Pesado. aí você já deu um chute no negócio lá pra lua, Porque eu né, lembrei da gato? idade, Sim, mas o que entendeu? acontece é o seguinte, antigamente as crianças, até com mais de 12, 13, 14, 15 anos, as crianças elas eram realmente muito As inocentes. de hoje em dia tá Hoje difícil, em pastor. dia, Já meu muda Deus, o tem esquema. criança de 7 anos de idade aí que já apronta cada coisa que até Deus duvida. Então não existe essa questão De idade. de idade. Uhum. A gente tem que observar que a gente está numa sociedade cada vez mais precoce. Verdade, As né? crianças É. antigamente nasciam, gastava 15 dias para abrir os olhos. Os meninos hoje já nascem já Já com levantando a olho cabeça. já nasce já Verdade, andando. verdade. Né? Então, assim, e isso tem muito a ver com alimentação, com uma série de coisas Sim, que está claro. mexendo, né? Com todos os hormônios da mãe, aquela coisa, e a criança já nasce já nervosa, já nasce já precoce, prematura, e aí vai ter essa questão da inocência, ela vai sendo perdida de cada vez mais de uma maneira precoce. Mas a realidade é que do 0 até os 12 anos ela não tem filtro. Tudo que você jogar na criança vai ficar registrado. Uau. E o problema, além de tudo, é que o subconsciente tem o registro, tem a memória, e as próprias emoções também têm memória. É por isso que quando você lembra de alguma coisa, e se você lembrar de alguma coisa, você sente aquela mesma É emoção. verdade. Uhum. Porque a emoção tem memória. Uau. Então, se você cria uma criança num ambiente de mentira, de folclore, é a fada do dente, é o coelhinho da Páscoa, é o Papai Noel, você está transmitindo para essa criança uma informação que é aceitável uma vida de mentiras. Uau. É aceitável uma vida de farsas, de fingimentos. E aí, o que um pai, por exemplo, o que uma mãe, por exemplo, vai falar para uma criança quando ele chegar e mentir para ela? Verdade. Você já pensou? Você consegue Meu Deus. imaginar você criar o seu filho a vida inteira contando para ele que Papai Noel, contando alguma dessas histórias? E aí um dia ele vai crescer, vai descobrir que isso é mentira. Então, qual é a referência que o seu filho vai ter de você? Meu pai é um mentiroso. Mentiroso. E vai A achar minha- normal, a criança A vai minha achar mãe é uma normal. mentirosa. Exatamente. Então, os filhos não fazem o que os pais falam. Filhos fazem o que os pais fazem. Sim. Então, se o pai mentiu para mim acerca do Papai Noel, por que eu não posso mentir acerca de outras Sim. coisas? É verdade. O que você falaria para um filho, por exemplo? Vamos supor que era supostamente ele deveria ir para a escola, e aí ele saiu de casa para ir para a escola, mas não foi para a casa do amigo jogar videogame. E aí mente para você, e em algum momento você descobre, você vai cobrar dele, vai falar assim: meu filho, você mentiu para mim? Você falou que ia para a escola, você estava na casa do seu amigo jogando videogame? Ele pode falar: pois é, você não mentiu para mim a vida toda sobre Papai Noel? A criança vai levar lá no passado. Tá Pastor, E a criança não esquece. esse negócio de registro é tão forte, pastor. Porque, pra quem não sabe, eu nasci aqui nos Estados Unidos e com 4 anos de idade, eu mudei pro Brasil. E aí, quando eu voltei pra cá na América, eu tava com uns 16 anos mais ou menos. E nessa fase de 0 a 4 anos, meus pais comiam muito em um restaurante português, aqui perto. E lá tem um cheiro especial. Ah, ok. O Aquele cheiro restaurante. do frango de lá. Eu também comia. E não vão falar porque não patrocina. Não patrocina vão dar também, essa não vou moral. falar. E aqui com 16 anos, a gente parou o carro na frente. Olha, 16 anos. 11 anos, tipo, muito tempo depois. 11 anos. 11 anos depois. Ah. Passou aquele cheiro, eu senti. Eu parei e falei assim, eu conheço esse cheiro de algum lugar. Eu pensando sozinho, eu conheço esse cheiro de algum lugar. Uau. Na hora eu perguntei meus pais, gente, eu conheço esse cheiro, da onde que é? E falaram, não, a gente comia isso aqui anos atrás, você tinha 3, 4 anos de idade, você comia. Uau. E o cheiro veio na memória, 11 anos depois. Sim. Então, a mentira, a mesma coisa. As emoções, elas têm memória. E existe muita coisa que a gente faz
Comida, por exemplo, existe muita comida Sim. que se a gente parar para pensar bem, elas não são gostosas. Uhum. Mas por que a gente Traz gosta? memória boa. Memória Memória afetiva. boa, é. Uhum. Porque quando você come aquilo, te remete Sim. a uma experiência boa que você Uhum. viveu quando aquela comida estava sendo servida. Sim. Então, para poder reviver a experiência, você come a comida. Uhum. Uau. É Desse verdade. jeito. Porque as emoções têm memórias. O seu Uhum. subconsciente tem memória e as emoções têm memórias. Isso é tão forte que se você imaginar, por exemplo, assim, o que você comeu ontem? Talvez você não se lembre. Não, eu não lembro. Pois é. Não lembro. Agora, se a gente associar fatos e acontecimentos ao dia de ontem, a gente descobre o que você comeu. Uhum. A gente consegue descobrir, por exemplo, onde você estava dia 11 de setembro, quando as Torres Gêmeas caíram. E é. Todo mundo Verdade, lembra. Por Data todo mundo lembra. marcante, você Por quê? Porque lembra. como aquilo Meu aquilo Deus. que a gente chama é um fator de forte impacto emocional, Uhum. a partir da emoção você Você consegue lembra. identificar o Você fato. lembra, tipo assim, o que você comeu, o que você tá vestindo, Onde você onde tava, A roupa, você tava, a temperatura, se tava frio, se tava Exatamente, se calor. tava Uau. e você Uhum. consegue. Então, se você pega um fato e você associa, você traz essa associação, você vai fazendo análise, Uhum. você consegue descobrir onde é que você estava, É. o que você estava fazendo. E por quê? Porque fica registrado. Sim. E aí você imagina uma criança que ela é a mesma coisa com os personagens da Disney. Uhum. A criança, ela tem que ter o mundo dela de criança, ela tem que brincar, mas ela não pode crescer num mundo de mentiras, num mundo de ilusões. Ela não pode crescer num mundo desse de ilusões. Uhum. Eu achei lindo ter uma menininha aqui na igreja que a família dela levou ela para Disney esse ano, eu acho, pela primeira vez. E aí eu tava assim, abraçadinho com ela. Uhum. E eu falei assim, você vai ver a princesa? Ela falou assim, eu vou. Mas princesas não existem. Uhum. Aquilo é uma moça que tá vestida Uau. Uau. daquele jeito. Uhum. Aí, ó. Ela foi para Disney para se divertir, mas ela foi consciente Uhum. da verdade dos fatos. E não tem nada melhor do que a verdade. 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 Uhum. Conhecereis a verdade Uhum. e a verdade vos libertará. Então o problema não está na celebração do Natal. O problema está na motivação dos corações. Como é que as pessoas fazem isso? Yeah. Yes. Tem família que se reúne e é só pancadaria que rola no jantar. Misericórdia. É verdade. Começa discussão. celebrando e termina Vixe. brigando. Nossa, mas aquela- é um momento tão gostoso o Natal. Aquela família que se reúne, uma janta, dá o Rapaz, presente, é maravilhoso. Na verdade, a gente tinha que viver uma vida para fazer isso todo dia. Para Ah, viver é. uma vida dessa forma. É. Sim, Desse, feliz, desse clima, né? Dessa, agradável. desse Comunhão. negócio gostoso, dessa Uhum. comunhão. A proposta e a vontade de Deus para nossa É. vida é essa. Que a gente celebre Jesus todos os dias. Uhum. O próprio, aí você pega, quando a gente olha aqui, por exemplo, para o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 2, narra o nascimento de Jesus. Não fala a data, mas narra todo o nascimento de Jesus. Uhum. Aí começa assim, ó, e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Ele está falando do recenseamento, né? Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene o governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um na sua terra natal. E todos iam alistar-se, cada um na sua terra natal. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher,
que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles se estalarem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Um outro sinal de que Jesus não nasceu em dezembro, porque pastores não pastoreiam ovelhas em tempo de neve. No tempo de neve, as ovelhas ficam guardadas. Se os pastores estavam no campo pastoreando, vigiando o seu rebanho, é porque não era inverno, não era dezembro. Uau. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago boas notícias de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Aleluia. Até Deus celebrou o nascimento do seu filho. Uau. Os anjos celebraram o nascimento de Cristo. Yes. Seres celestiais se manifestaram Verdade. para celebrar o nascimento do Salvador. Aleluia. Então não existe motivo para nós não celebrarmos. Exatamente. Se é 25 de dezembro, 26, 27, o desejo de Deus é que Cristo seja celebrado através da nossa vida. Amém. Todos os dias, até que Ele volte para nos buscar. Amém. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Meu Deus. That was good. Bora celebrar o Natal, então? Oh, yeah. Bora! Comer Ah. bastante. Comer. Vai fazer... A gringa vai cozinhar, vai fazer a ceia de Natal para nós lá na sua casa. Ó, eu vou fazer um Viu? pudim. Ah. O Nick pode fazer uma costela, Ah, Entendeu? Aleluia. um salzinho. Aí, ó. Pois é, me assim convide gosto. que eu vou. Amém, Tá bom, pode pastor. deixar. Com certeza, com certeza. Pastor, muito obrigado. Amém. Que lição. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, viu? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Pod Life School, se Deus Um quiser. Feliz Natal E um Feliz Feliz Natal. Natal a todos. para todos, né? Para todos aqueles que vão assistir. Seja Deus glorificado Amém. pela vida de vocês. Amém. Obrigado, gente. Amor, muito pelo obrigado. trabalho, viu? Amém, Todo aleluia. o trabalho que vocês têm desenvolvido aí. Toda, como eu costumo chamar, né? A Pod Family. Yes. Vocês são bênção. Deus abençoe sempre. Amém. E em nome de Jesus, a gente continua em 2024. Se Oh, Deus yeah. quiser. Vamos Tem renovar coisa o contrato. nova pra vindo Renovar o por aí, 2024. contrato, oh, renovar yeah. o contrato dos Em patrocinadores. nome né? de Jesus.